Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Como eu havia prometido aí durante a semana, né, a ideia é fazer uma série de vídeos bem informais, como se fosse realmente um bate-papo, uma conversa informal sobre a questão da procrastinação e tentando pensar algumas formas muito pragmáticas para que a gente possa superar essas forças aí estranhas que fazem com que a gente acabe rendendo menos do que a gente gostaria, produzindo bem menos do que nós seríamos capazes. E, de certa forma, são procrastinações que acabam prejudicando não só a nossa produtividade, mas também a nossa vida pessoal, no sentido de que a gente acaba se sentindo culpado por conta de trabalhos que a gente não faz, a gente fica esgotado psicologicamente. Nós sabemos disso. Os trabalhos que mais nos deixam esgotados são aqueles que a gente não termina. Então, pensar formas muito objetivas de superar esses momentos de branco são formas muito importantes para que a gente possa viver melhor, inclusive. De novo, se vocês não assistiram ao vídeo anterior, ao vídeo inicial dessa série, eu sugiro que pare agora e vá assistir ao vídeo, porque ele fala muito sobre a questão da rotina, como é importante que a gente automatize momentos criativos no nosso dia a dia. E se você já viu o vídeo, finalmente pode vir para esse, porque agora a gente vai falar sobre um tema muito particular, que parece que é óbvio, mas ele traz algumas implicações que são importantes também. Trabalhos mais importantes antes de tudo. Então, essa reflexão, ela implica em um momento muito objetivo e um momento mais reflexivo. Eu vou começar pelo segundo. Quando a gente pensa que é preciso começar pelo trabalho mais importante, antes de tudo, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. O que é que nós consideramos mais importante? O que é que você quer priorizar na sua vida? Então vamos imaginar que você é um estudante que precisa fazer um TCC, ou precisa fazer uma dissertação, ou uma tese de doutorado. Você escolheu como mais importante na sua vida esse objetivo? Terminar o seu TCC, a sua tese ou a sua dissertação é o que há de prioritário nesse momento na sua vida, em termos profissionais? Se é, isso tem que ser claro para você. Eu vejo que um erro muito comum com pesquisadores e com estudantes é deixar para fazer o que é importante no tempo livre. Ou seja, tem estudantes que, sobretudo de mestrado e doutorado, que acabam por algum motivo se envolvendo com um milhão de outras coisas e deixam o que é mais importante, deixam o que é fundamental só no tempo livre. E isso não tem cabimento, não funciona e não dá certo. Nós vimos no outro vídeo que o segredo para que essas coisas aconteçam de forma excelente é estabelecer um momento diário, criar uma rotina de produção para que você não deixe um acumulado de trabalho para fazer de uma vez só e para que você divida esse grande trabalho em pequenas etapas e consiga fazer com que isso se insira no seu cotidiano, na sua rotina. E quando a gente não defende esse momento do dia para fazer o seu trabalho e só faz o seu trabalho que é importante nos seus tempos livres, como se fosse um hobby, você está deixando claro que isso não é a sua prioridade. A gente acaba criando algumas dissonâncias cognitivas, no sentido de você acaba não priorizando aquilo que você tinha elencado como prioritário. Então você acaba deixando de lado aquilo que deveria ser prioritário, aquilo que você mesmo escolheu que era prioritário. E é óbvio que isso traz problemas. Então essa reflexão ela é importante. É muito indispensável deixar claro para você mesmo quais são, ou o ideal é qual é a única ação importante, o único trabalho que você tem que terminar e ele tem que ser a primeiríssima coisa que você vai trabalhar no seu dia. E aí vem essa segunda discussão que ela é muito objetiva,
Eu já falei isso em outro vídeo, que também pode ser útil para assistir, para poder pensar esse problema, que é aquele sobre como as redes sociais estão nos distraindo, estão nos treinando para distração. Em geral, a gente faz tudo errado. Quando a gente abre o computador, eu pergunto isso para os meus alunos, no começo do dia, você acorda, toma um café, vai para o computador. Em geral, o que as pessoas fazem antes de tudo é vai no e-mail, aí dá uma olhada, vê se chegou alguma coisa, aí começa a responder algumas coisas e apaga, e dá uma limpada na caixa de e-mail. Aí depois vai para as redes sociais, para o Facebook, por exemplo, e aí tem lá um inbox, aí vai responder inbox, aí vê quem que clicou em alguma coisa que você publicou, quem curtiu, quem reagiu, e aí você vai dar uma conferida, aí você viu que alguém curtiu, vai, entra no perfil da pessoa, dá uma olhadinha, aí começa a descer, vê o que está acontecendo, às vezes dá vontade, aí vê os aniversários, aí vai dar parabéns, e aí depois você vai, sei lá, no Twitter, Instagram, ou seja, a gente começa o dia com coisas que não exigem raciocínio, que não exigem aquele esforço mental que é necessário para uma produção acadêmica, para uma produção criativa. E aí a gente passa, às vezes, sem perceber, vocês sabem disso, meia hora, 40 minutos, uma hora e meia da manhã desperdiçado com essas coisas que não são necessárias para aquele momento. Não é que a gente vai abandonar a rede social, é que essa é a sacada desse capítulo. As coisas mais importantes devem ser feitas primeiro. Até porque aqueles livros de autoajuda que dizem que basta você querer que você consegue, basta ter força de vontade, isso é mentira. Sabe? Muitas pesquisas demonstram que força de vontade é um commodity, diríamos assim, que se esgota no decorrer do dia. Nós não conseguimos manter a força de vontade para trabalhar durante o dia inteiro. Principalmente trabalhos que exigem concentração, exigem dedicação, desgastam intelectualmente. Então a gente precisa aproveitar o melhor horário do dia para trabalhar com essas coisas que são exigentes, para que depois que a gente estiver cansado, aí sim, você vai responder e-mail, você vai dar uma olhada em rede social, você vai fazer coisas que são menos exigentes, sei lá, dar uma revisada no texto, ou limpar a sua caixa de e-mail, tudo bem. Mas o erro, o grande equívoco, a armadilha está em trocar. Sabe, inverter a ordem de prioridades e fazer primeiro aquilo que não é tão importante, que não é tão urgente. E aí tem uma outra discussão que eu gosto também de comentar com os meus alunos, que é a seguinte. A gente tem mais ou menos alguma facilidade de dizer onde é que a gente gostaria de alcançar a excelência. Certo? Então, vamos supor que alguém quer ser excelente em inglês porque tem um sonho de fazer um doutorado no exterior. Alguém quer fazer uma dissertação excelente. Então, você sabe onde você quer ser bom. Só que a gente se esquece de que, primeiro, nós não conseguimos ser bons em tudo. E outro, o tempo é limitado. Eu tenho outro vídeo sobre isso também. Então, se você escolhe ser bom em alguma coisa, é preciso ficar claro que necessariamente você escolhe ser ruim em outras coisas. Nós não conseguimos dar conta de tudo com excelência. Então, se você tem muitas tarefas e você vai priorizar uma delas, tem que ficar claro que você vai necessariamente deixar a desejar nas outras tarefas. Então eu me lembro que eu era um excelente respondedor de e-mails, sabe? Eu respondia, minha caixa de e-mail estava sempre limpinha, mas eu sempre fazia isso antes de tudo, para mim isso era algo importante. E eu percebi, só depois de ler esse livro, inclusive, que eu estava deixando os meus artigos de lado. Então eu era um excelente respondedor de e-mail, minha caixa estava limpinha, mas os meus artigos estavam atrasados. Ou então eu ia fazer todo o processo de limpar a caixa de e-mail antes de escrever, e quando eu ia escrever, eu já estava cansado, com as vistas cansadas de tela luminosa de computador, já estava meio de saco cheio, já querendo fugir de computador. Então percebam como que essa inversão de tarefas é uma grande armadilha e que é preciso
algum trabalho para que a gente deixe claro para nós mesmos o que é que a gente quer priorizar e ter a coragem de deixar claro para a gente também onde é que a gente vai deixar a desejar. Eu cheguei à conclusão que eu prefiro deixar a desejar no quesito de responder e-mails rapidamente, no mesmo dia ou na mesma hora, do que deixar a desejar naquilo que eu mesmo propus que eu queria alcançar a excelência, que são os meus artigos e o meu livro, que eu devo publicar ainda esse ano. Essa reflexão é muito importante e elas estão todas interligadas. É preciso saber priorizar, é preciso colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar durante o seu dia. E isso também me leva a outra reflexão que é importante. Quando a gente prioriza, a gente tem que saber que, mais uma vez, é impossível priorizar 200 coisas durante o dia. Então, a gente tem que saber que algumas coisas são importantes e as outras, ainda que a gente goste muito de fazer, elas precisam ser deixadas de lado. Eu não me lembro se foi um artigo sobre o Trump, mas eu acho que é uma reflexão importante. Me parece que ele falou alguma coisa assim, olha, se alguém, depois alguém, por favor, se puder dar uma busca, deixar a referência aí nos comentários, mas o raciocínio é mais ou menos alguma coisa assim. Elenque, escreva numa folha as 15 coisas que você adoraria fazer, as coisas que você mais gostaria de priorizar. Depois, entre essas 15, pegue as 5 que você acha mais importante e preste particular atenção nas últimas 10, porque são essas 10 que vão atrapalhar toda a sua vida. Um erro primordial, um erro muito perigoso, a pior armadilha que eu já vi com pessoas criativas são essas que têm 10 coisas ao mesmo tempo e não terminam nenhuma. E isso é óbvio, porque não há energia possível para terminar 10 coisas ao mesmo tempo. Sabe, quem diz isso, em geral, faz trabalhos muito superficiais, com muita... em geral são pessoas mais arrogantes, na verdade, mais blá 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 do que necessariamente produtivas, e fazem trabalhos muito medianos. Se você quer fazer um trabalho importante, profundo, que exige concentração, um trabalho que vai trazer impactos interessantes no seu campo, é muito importante elencar uma coisa e pegar essa coisa e terminar. Nos outros vídeos nós vamos falar sobre alguns outros aspectos de como a gente faz para terminar esses trabalhos, mas nesse ponto, então, eu gostaria de deixar claro essa questão. Trabalhos mais importantes, antes de tudo, faça o trabalho criativo e mais significativo no início do seu dia e deixe o trabalho reativo, como responder a e-mails, para mais tarde. Lembre-se, força de vontade se esgota durante o dia, ninguém consegue ter aquele grau de intensidade de trabalho durante o dia inteiro e é preciso aproveitar esse momento raro e precioso do seu dia que você está 100% disposto ou disposta para poder trabalhar bem. O Cal Newport diz que quando a gente está se referindo a trabalhos que são de extrema concentração, ninguém suporta trabalhar mais do que 4 horas por dia com essa intensidade. Só que quem consegue trabalhar 4 horas por dia com uma intensidade profunda faz trabalhos maravilhosos, produz maravilhosamente bem. Mas o segredo é todo dia. Vamos falar sobre isso também. Eu acho que é isso. Como eu disse, esses vídeos são improvisados, ok, são baseados em algumas aulas que eu já ministro, mas ainda assim não estou preparando esses roteiros, então caso tenha alguma coisa, caso tenha faltado alguma coisa, depois eu posso colocar também nos comentários, ou eu volto ao problema nos próximos vídeos. E se você está vendo esses vídeos na semana entre 13, 14, 15, 16 e 17 agora de agosto, eu não vou poder comentar os vídeos porque eu vou estar viajando, participando de um evento na Unila, em Foz do Iguaçu. Depois eu tenho uma viagem a São Paulo para resolver algumas coisas em relação ao visto de uma viagem mais longa que eu vou precisar fazer à Espanha.
depois eu conto com detalhes, mas vocês podem ficar tranquilos que na semana que vem, na outra semana, eu estarei de volta, e aí dá tempo de eu falar, de eu conversar com vocês nos comentários. Mas se eu não conversar, não se preocupem, porque de fato esses vídeos provavelmente vão ser programados, e aí depois nós conversamos com calma, tudo bem? É isso, não deixem de ver os próximos vídeos, se inscrever no canal e compartilhar, como dizem. E boa noite, boa tarde ou bom dia.